Juliana Zanazzi, como é que é a vida em Portugal? Como é que foi essa sua aventura de mudar para Portugal? O que você sugere às pessoas que querem ir para Portugal? É necessário um planejamento antes ou não? É só pegar o avião e ir e está tudo certo? Oi, Mal, tudo bom? Esse é um ponto muito bacana. Eu acho que a gente precisa sim fazer um planejamento muito bem feito, até porque quando a gente chega aqui, a gente percebe algumas dificuldades, e você ter um planejamento financeiro e você ter um planejamento da sua vida mesmo, o porquê você, sem conseguir entender o porquê você está querendo fazer essa mudança, é muito importante. Então, eu acho que o primeiro ponto é você escolher um lugar para você mudar de acordo com o que você quer. Então, quando eu fiz essa opção, para mim, eu morava em São Paulo, sou publicitária e a gente sabe a vida louca que é esse mundo de não ter horário, de você pegar trânsito pra caramba para atravessar a cidade, você demorar 1 hora ou mais. Eu lembro que quando eu morava na Zona Norte e trabalhava na Zona Sul, eu demorava no mínimo, era 1 hora e 40 para chegar até o trabalho. Uau. Então você já chega no trabalho super cansada, super estressada, com medo de ser assaltado, então você já chega num humor muito ruim de se trabalhar, né? E era isso que eu não estava querendo mais, era isso que eu não queria, que me incomodava, e incomodava o meu marido nessa questão, né? Então, a gente decidiu mudar para Portugal, que foi a nossa escolha. O principal motivo foi para ter mais qualidade de vida. E aí, quando a gente fala qualidade de vida, a gente engloba segurança, a gente engloba conseguir viver bem com muito menos, né? Porque tem os custos de São Paulo que a gente sabe que são absurdos, desde um supermercado, desde você sentar com os amigos para tomar uma cerveja, é muito caro, e você só tem a noção quando você sai disso e você vai viver num outro lugar, né? Até então, para mim, São Paulo, nunca morei em nenhum outro lugar, então São Paulo é minha casa ainda, né? Eu gosto muito de São Paulo. E para eu tomar essa decisão de mudança foi muito engraçado, porque eu sou uma pessoa muito do relacionamento, meu marido é muito mais pé no chão. Quem conhece os dois consegue ver perfeitamente essa diferença. E eu sou mais elétrica, eu sou a que viaja, que planeja, tal. E quando a gente foi tomar essa decisão, o meu marido, eu estava com muito medo. E ele virou e sentou e conversou e botou o meu pé, sabe, tipo, fez eu tirar os pés do chão para a gente encarar essa jornada juntos. Então, e o segundo ponto, eu acho que é a questão do planejamento financeiro, Mal, super necessário. Você tem que entender, principalmente no momento da conversão, o quanto que você perde, o quanto que você tem que guardar para você conseguir ter uma vida confortável, pelo menos em 1 ano de morando fora. Isso é muito importante, eu acho que faz com que você tenha uma nova vida mais tranquila, sabe? Você sabendo que se você tiver uma dor de barriga, você tem dinheiro, você consegue se sustentar e você não precisa se desesperar, certo? A escolha também de ter vindo para a Europa foi porque eu tenho a cidadania italiana, então isso já ajuda muito mais do que meio caminho, né? Então, apesar que ajuda na hora de você entrar e na hora de você ter os seus documentos, porque na hora de você procurar emprego, você é brasileira e ponto. Eu acho que é isso, Mal. Muito bem. Mais algum? E o planejamento, assim, como é que foi? Né? Vamos sair? Como é que é a questão toda de passagem, de casa, de moradia, de vínculo, família? Como é esse planejamento, né? No sentido Tá. de vou mudar de país? Quando a gente tomou essa decisão, foi voltando de umas férias, que a gente ficou uns 25
dias viajando pelos Estados Unidos, e lá a gente encontrou 2 casais de amigos, em lugares diferentes, empreendendo, e o outro casal publicitários, os 2. E aí a gente olhou aquilo e achou super legal a vida deles, porque a gente viveu a vida deles no momento em que estávamos juntos, né, eles trabalhando e eles tendo vida. Então, de novo, quando a gente fala de publicidade, você conseguir sair da agência ou do escritório às 6, 7 horas da noite é maravilhoso, né? Praticamente impossível aí no Brasil. E, de novo, isso era uma coisa que estava incomodando muito o casal, né? A gente chegava em casa depois das 9, era o habitual, né? Então, muitas vezes era depois das 10, depois das 11, e acabava sendo muito cansativo pra gente. E aí, quando a gente voltou dessas férias, a gente voltou super empolgado, e falamos, bom, vamos esperar a poeira baixar para ver se não é empolgação de férias, porque tirar férias é maravilhoso. Então a gente esperou a poeira baixar e começamos a planejar e pensar. Então, num primeiro momento, a gente tinha pensado em mudar para os Estados Unidos, mas a gente viu que estava super impossível de se conseguir visto, era o governo do Trump, e a gente achou melhor não arriscar. E aí, como eu tenho a cidadania italiana, então a gente falou, bom, Europa, pensar para a Europa e vamos ver o que a gente consegue planejar em relação a isso. E por que Portugal? Primeiro, a gente tem alguns amigos que moram aqui, então essa questão do acolhimento foi super necessário. Uma língua parecida com a nossa, então a gente pensou no conforto dos nossos pais. Meus pais já têm quase 80 anos, então a gente pensou, bom, eles conseguem comprar uma passagem e ir tranquilos e chegarem em Portugal sem problema algum, né? Os meus pais não falam inglês, nem meus pais, nem minha sogra, meu sogro sim, ele é publicitário também. Então, a escolha de Portugal, um dos motivos foram os amigos, a língua e a temperatura. Então, a gente estudou bastante o clima aqui em Portugal, e em relação ao clima, ele é bem parecido com o Brasil, em relação de quantidade de dias de sol. Óbvio que o inverno é bem diferente, né? É bem mais frio, mas pelo menos a gente tem um solzinho. Quando o sol sai agora no inverno, é bom, a gente consegue ficar um pouquinho lá fora e já ajuda a aquecer um pouquinho o corpo. Então, acho que foram. E a questão de segurança também, né? Que quando a gente olha a Europa, os principais países, acho que todos eles têm uma segurança que é 200% melhor do que no Brasil. Então, isso eu acho que foram as escolhas. Depois que a gente teve todos esses itens, eu fui correr atrás da minha atualização da minha cidadania italiana. Apesar de eu já estar casada há 8 anos, eu nunca tinha atualizado o meu status, porque nunca tinha passado pela cabeça em fazer esses planos. E isso acho que foi a coisa que deu mais ansiedade na gente, Mal, porque a entrada do meu marido dependia da atualização do meu processo da cidadania italiana, né? Porque você entrar como casada com uma cidadã europeia, você tem todos os direitos de um cidadão europeu aqui dentro da Europa. E isso era o que a gente mais estava esperando e foi o que mais demorou. Então, eu estou falando desse planejamento, ele durou aproximadamente 1 ano e meio, tá? Então, de tirar documentação, de viagem, de fazer uma reserva maior financeira. Então, assim, nós tínhamos uma pessoa que ajudava a gente com a faxina em casa 2 vezes por semana. Cortamos quantas vezes ela ia. A gente tem um cachorro, que também é um agravante na mudança. Ele tinha passeadora todos os dias, cortamos a quantidade. A nossa TV a cabo tinha X números de canais, cortamos isso. Então, a gente foi cortando de pouquinho em pouquinho várias coisas para ajudar cada vez mais a gente conseguir trazer dinheiro para cá. A escolha da casa. Quando a gente
decidiu mesmo Portugal, a gente começou a conversar com os nossos amigos que moram aqui, e a gente achou melhor optar em alugar um Airbnb por um mês. Por quê? Porque a gente também não conhecia Portugal. Eu e o meu marido, a gente não conhecia Lisboa, que foi para onde a gente decidiu vir. A escolha, o porquê de Lisboa e de Porto, que são as principais cidades, né? Por conta da temperatura, Porto é mais frio do que Lisboa, e por conta dos amigos que estavam em Lisboa, o mercado, Lisboa é a capital, então as coisas acontecem aqui, as principais empresas estão aqui, tem o Web Summit, Lisboa foi a sede, acho que vai ser mais por alguns anos, então tudo acontece em Lisboa. Então, ok, decidimos Lisboa e decidimos então pegar uma casa de Airbnb para ficar um mês. E eu lembro muito disso, que quando a gente procurava as casas, a gente mandava o link para uma amiga nossa que estava aqui. Ai, já que é longe, né? É perto, porque a gente não tinha noção. E ela sempre falava, gente, imagina Lisboa sendo o bairro de Pinheiros. Então, assim, tudo é perto, tudo você consegue fazer a pé, né? E aí ela deu as dicas dos metrôs, da onde que é a parte mais central, aonde que você foge um pouco do turismo e começa a viver a vida mesmo dos portugueses, que eu acho que é super importante, já que você está escolhendo vir para o país dele, você também se interessar um pouco pela cultura. Então, a gente resolveu ficar um mês de Airbnb e depois a gente começou a bater perna pela cidade e escolher o bairro que mais a gente se encaixava, o que a gente queria, enfim. Então, teve essa parte do processo e aí decidi dessa questão da casa, da localização é muito importante. Ah, você vai querer metrô? Você vai querer ônibus? Ah, você vai querer comprar um carro. Então, assim, confesso que quando a gente saiu daí, eu falava, não, eu vou ter um carro, e quando eu cheguei aqui, e muitas vezes ainda eu sinto falta de ter um carro, fez 2 anos em fevereiro que a gente mora aqui, e várias vezes eu sinto falta, se eu tivesse um carro, mas é por questão de hábito mesmo, Mal, porque em São Paulo eu estava habituada a ter um carro, e sentar no meu carro e ir para onde eu quero, na hora que eu quero, e aqui você depende do transporte público. Não é ruim, não são ruins, mas, por exemplo, um ônibus, se chove, você demora e atrasa super o seu compromisso, se você tinha um horário. Mas a gente está falando assim, por exemplo, às vezes eu pego Uber para ir em algum lugar que não tenha metrô perto, eu prefiro andar de metrô. Então, às vezes, se não tem, eu pego um Uber, e a gente está falando assim, de atravessar praticamente, ir numa cidade como se fosse São Caetano, e eu demorar 15 minutos. Então é muito pequena, a cidade, você faz tudo muito rápido e tem fácil acesso às coisas. É muito bom, é bem vantajoso mesmo. E aí depois, quando a gente resolveu escolher a casa, a gente se deparou com alguns probleminhas de imigrante, né? Porque por mais que eu tenha cidadania, eu sempre vou ser imigrante, eu sou brasileira e ponto. Então as pessoas pedem ou alguns cauções para você entregar ou fiador. E aí fiador tem que ser um português. E aí a gente entra num spoiler aqui do relacionamento português com brasileiro. Eles são super diferentes de nós em quesito de amizade. Então, por exemplo, Mal, eu não te vejo há alguns anos, mas com certeza se a gente se ver, a gente vai sentar, a gente vai tomar uma cerveja e vai contar, e vai conversar, e vai se falar, e vai ter aquele mesma relação como se a gente tivesse no dia a dia lá em 2005, 2004, quando a gente se conheceu. E eles não, eles são super fechados. Então, para você conseguir a confiança deles é um tempo. Mas depois que você consegue, você ganha um amigo para a vida toda. E é um amigo super fiel, né? Então, como que você vai arrumar um fiador português, sendo que você acabou de chegar no país e você não conhece ninguém? Então, de novo, a importância do seu planejamento financeiro, né? Então, muitas pessoas deixam
não conseguem alugar a casa porque não tem o calção, a quantidade de calção suficiente. Isso é muito ruim, isso é bem ruim mesmo. E aí teve um outro agravante, que é o meu cão. Eu tenho um cão de porte médio e muitas vezes eu adorava a casa, adorava o apartamento, enfim, quando eu ia fazer a proposta, eu perguntava, a pessoa, não aceita o cão. E é proibido. É proibido, eu descobri que depois é proibido eles não aceitarem, mas o apartamento é deles, eles fazem o que eles querem, né? Na real é essa. Então eu dei uma penadinha na hora de encontrar apartamento, foi bem nos 45 do segundo tempo que a gente conseguiu encontrar, e a proprietária do apartamento, ela é uma querida, ela é uma portuguesa que mora em Dubai, e a gente tem um relacionamento muito bom. A gente fez uma entrevista de 1h30 conversando com ela, depois que a gente visitou o apartamento, e foi super legal, e ela estava na dúvida entre nós e uma francesa. E aí eu falei pro meu marido, falei, esquece, né, é europeu, ela ganha em euro, então a gente fez uma proposta para reduzir o valor. Falei, esquece. Aí ele falou, Juliana, vai, vamos conversar com ela, a gente é brasileiro, a gente é simpático, ela vai gostar da gente. E dito e feito, Mal, a gente ficou 1h30, no dia seguinte eu acordei com mensagem dela falando que o apartamento era nosso. Muito bom, que alegria. E como é que é, assim, a documentação para o cachorro? Como é que ele tem que ter cidadania também, não? Foi um processo ainda, é um processo bem longo e graças a Deus eu tive ajuda da passeadora dele, da Carol, que me ajudou com todas as documentações necessárias, mas é um processo bem demorado. Primeiro você tem que ter não sei direito a ordem, tá? Enfim, mas você tem que colocar o chip no cachorro, porque é obrigatório, todos os animais na Europa, você tem um chip de identificação. Então, por exemplo, se ele se perde, se ele sai da coleira e corre, e alguém encontra ele, é normal que eles vão levar num veterinário e vai passar a maquininha de chip e lá tem todos os seus dados, enfim, ligam, e ok. Aqui quase não se vê cachorro de rua. É muito difícil você ver um cachorro abandonado, isso é super legal. Outra, tem que tomar a vacina de raiva, tá? Você tem que tomar a vacina de raiva, passa 3 meses, aí você faz um exame de sangue específico, você manda esse exame, na época que eu fiz, foi para os Estados Unidos, eles vêm com um certificado, se tem raiva ou não, né? No caso, não pode ter a raiva, e depois desse certificado pronto, o chip, você tem que ir no Ministério da Agricultura, se eu não me engano, que fica dentro do aeroporto, você preenche uma documentação, e aí você consegue embarcar. Só que tudo isso tem prazo. Então, por exemplo, essa documentação do Ministério da Agricultura, se eu não me engano, tem validade de 10 dias. Então, você tem que fazer muito próximo da sua passagem. Senão, você tem que fazer de novo. E tudo tem um custo muito alto. Você tem que comprar a passagem dele, só de ida. Você tem que comprar a casinha específica. E no meu caso, eu resolvi fazer um adestramento, porque ele foi pelo porão. Eu não consegui viajar com ele na cabine, porque ele não consegue entrar embaixo do banco da frente, do assento. Então, eu fiz um adestramento para que ele fosse mais confortável possível lá embaixo, né? Ele não estranhar a casinha, mas é óbvio, quando eu peguei ele no aeroporto, ele estava com o olho arregalado desse tamanho, tinha vazado toda a água, então ele estava todo molhado, fez xixi assim que eu tirei ele da casinha no meio do aeroporto, fez cocô enquanto eu pegava a mala, foi aquela coisa maravilhosa de família busca-pé chegando mesmo, sabe? Mas também é isso, tem que incluir num planejamento. Eu não quis deixar ele e depois ele vir sozinho, tem um avião de carga só para isso, mas tem muitas pessoas que preferem chegar primeiro, conseguir se
alojar no país e depois trazem o cão. Eu preferi trazer ele junto de mim, porque ele já tem um histórico de adoção horrível, eu sou a terceira casa dele, e eu falei, não vou deixar ele em outro lugar de novo, enfim. Então é isso, Mal, tem que ter o planejamento do bicho, você tem que ter uma reserva boa, porque todas essas documentações são caras, a casinha, quanto maior for o cachorro, mais cara é, e é um bom planejamento de você encaixar. A gente fez uma planilha, com todos os itens do que a gente precisava resolver, qual era a urgência, se é pequena, média ou alta, e o prazo. Então, os dois trabalhando como account e gerenciando projetos, a gente fez uma mega planilha com todos os itens e passo a passo necessário para que a gente conseguisse vir da maior forma possível, né? E ainda nos 45 do segundo tempo, eu viajei no sábado, na sexta-feira eu vendi o meu carro. Então, eu tive que correr na sexta-feira, ir no cartório, registrar, enfim, que eu já tinha falado, pai, resolve, tá aqui, vende meu carro e depois a gente conversa. E aí eu consegui, antes de sair, ainda consegui vender o carro e vir para cá com mais dinheiro ainda no bolso. Foi bom.